Teleaula Natal. E aí galera, beleza? Sou o professor Daniel, da Rede Municipal de Ensino. Sou homem, estatura baixa, cabelo raspado. Atualmente estou utilizando bigode e cavanhaque. O meu sinal ele é feito com a mão na letra L, com o dedo indicador e polegar na parte inferior dos lábios, fazendo um movimento em V, finalizando logo abaixo do queixo. Bem, estamos aqui na semana 3, né, nas aulas de Educação Física. Vamos falar sobre lutas hoje. E nós vamos ter um total de 8 slides. No slide principal, de capa, a gente tem os dizeres da Secretaria Municipal de Educação Física, o logo da Formação Continuada Foco. E embaixo, semana 3, a primeira aula que vai ser de Introdução às Lutas e o meu nome. Para a aula de hoje, eu separei para vocês os seguintes conteúdos. A gente vai ver um pouco de onde vêm essas lutas, a diferença entre luta e briga, conceitos que a gente utiliza hoje em dia para falar sobre as lutas, um exemplo de como seriam esses conceitos na prática e uma classificação que a gente utiliza hoje em dia para trabalhar as lutas na escola. E ao final a gente vai ter, assim como vocês tiveram nas semanas anteriores, uma prática do dia. Bem, para falar de onde vêm as lutas, a gente tem que lembrar do seguinte, que a luta ela aparece desde quando o homem existe, né? Então, a gente tem aquela velha frase da lei da selva, a sobrevivência do mais apto, onde o homem ele tinha que lutar de fato para sobreviver, por não ser tão forte e tão, vamos dizer assim, buscando tanto uma sobrevivência em conjunto com os demais espécies de tribos, essas coisas, quanto também a questão de sobreviver, de caçar, de caçar animais maiores para poder se alimentar, entre outras coisas. Então a luta ela vem a partir daí, né? E com o passar dos tempos, com a questão do aumento da civilização, a busca por territórios, então a luta ela foi se aprimorando com o passar do tempo, certo? Eu trouxe nesse slide duas imagens. A imagem no canto inferior esquerdo, ela representa pinturas rupestres da época da pré-história, onde o homem utilizava de armas para caçar e também para se defender de animais mais perigosos. E a imagem no canto inferior direito, ele representa uma das legiões do Império Romano, que a gente pode tratar como a era dos grandes conquistadores, onde a luta ela teve um caráter mais militar, teve a introdução de armas mais bem elaboradas, né? Nessa imagem a gente tem uma representação através de uma escultura de uma legião do Império Romano, com vários soldados em fileiras, punhando armas e escudos. Uma das coisas que a gente precisa parar para pensar um pouco é a diferença entre luta e briga, né? Muito se fala de quando a gente vai trabalhar com luta na escola, que é ensinar a violência e tal, mas não é, certo? A gente tem que entender esses dois conceitos. Briga ela vai ser uma ação violenta, onde não há regras, onde não há respeito, onde de fato o adversário ele é desumanizado, você não pensa em nenhum momento nas ações do outro, que pode levar até a matar esse adversário. Enquanto na luta, a gente já tem um parâmetro completamente diferente. É levado em consideração a intenção do outro, os objetivos, as habilidades são bem observadas, a gente sabe exatamente qual é o objetivo do outro dentro da luta hoje em dia. E eu trouxe duas imagens para exemplificar isso. De um lado, a gente tem, do lado inferior esquerdo, duas torcidas brigando num estádio. A gente vê que pode ter atos de covardia, onde um vai pegar o outro de costas, vai atacar de qualquer jeito, pensando em, de fato, em ferir, em machucar o adversário de propósito, né? E do outro lado, contrastando com isso, trouxe a imagem de
de dois lutadores de judô, um de frente ao outro, né? Um com kimono azul e o outro com kimono branco, em posição de cumprimento ao início da luta, né? Hoje em dia, nas lutas, a gente sempre tem o cumprimento tanto no início quanto no fim da luta. Então, eu agradeço ao meu adversário por estar ali, afinal de contas, eu preciso dele para treinar, eu preciso dele para competir, né? E sempre prezando pela integridade do outro. Como eu falei a vocês anteriormente, a gente vai trabalhar um pouco de conceitos também nessa aula de hoje. Primeiro, o conceito de lutas, depois artes marciais e, por fim, esporte de combate. Então, a luta é aquela que tem um conceito mais amplo. Como eu venho comentando com vocês desde o início da aula, é um conceito que vai além do embate corporal entre duas ou mais pessoas. Então, eu tenho a luta pela sobrevivência, eu tenho luta por direitos, eu tenho luta por territórios, por poder, diversos tipos de lutas, né? As lutas sociais, as lutas por classes e entre outros. O termo artes marciais, ele transcende os ensinamentos de técnicas, de golpes, não é apenas o ensinamento da luta como uma parte apenas técnica, né? Traz consigo o aspecto da guerra e da honra. E a gente traz como exemplo a origem, vamos dizer assim, da palavra artes marciais, que deriva do que seriam as artes de guerra e luta ensinada pelos Deus Marte aos homens, que isso é o Deus Marte na cultura greco-romana seria o deus da guerra, né? E esse termo ele está geralmente relacionado com as lutas orientais, porque também traz, além disso, o aspecto filosófico, o aspecto de formação integral do praticante, não apenas ele ser um bom lutador, ter uma boa técnica, mas ele também ser uma pessoa honrada, também ter um aspecto psicológico bem trabalhado. E por fim, o termo esporte de combate, que a gente utiliza quando há a transformação das lutas em práticas esportivas, né? Então, hoje em dia, para se adequar à época de hoje, as lutas elas têm um caráter mais pedagógico, as lutas têm um tempo delimitado, um espaço de luta delimitado, uma pontuação a ser atingida, não preciso ter que, de fato, finalizar, inutilizar o oponente, como eram nas guerras antigamente. Então, eu tenho que apenas pontuar para poder vencer o combate. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa distinção desses termos quando a gente vai falar sobre lutas hoje em dia, principalmente aqui na aula com vocês. Então, como seria essa evolução desses conceitos na prática, certo? A gente pode trazer como exemplo o Karatê, que ele surge como luta na ilha de Okinawa como uma forma de defesa daquele povo, na época que não era permitido a utilização de armas. Essa modalidade ela vem crescendo e evoluindo, e a partir do potencial educativo que é percebido dentro do Karatê, ele passa a ser ensinado também em universidades japonesas, o que traz um caráter de arte marcial maior e fica de mais fácil visualização. Por fim, torna-se esporte. E eu trouxe nesse slide 3 imagens para exemplificar justamente essa passagem de tempo. No primeiro slide, no canto inferior esquerdo, eu tenho vários homens em posição de luta, que é uma imagem antiga em preto e branco, na época da criação do Karatê na ilha de Okinawa, né? Então essas pessoas estão no momento de treinamento dessa luta. A imagem no canto central inferior traz em letras japonesas o lema do Karatê, que entre outras coisas fala de criar em tudo esforço, esforçar-se em formação do caráter, algo que vai trazer uma formação mais completa do indivíduo, entre outras coisas, conter o espírito da agressão. Então eu tenho essa formação
do indivíduo, ele, além do aspecto da luta, também de ser uma pessoa mais centrada. E no canto inferior direito, eu tenho a imagem de duas lutadoras de karatê, né, em pose de combate, as duas com kimono branco e com a vestimenta sendo diferenciada entre azul e vermelho nas luvas e na faixa, né, como uma imagem que vai representar a parte esportiva do karatê hoje em dia. Por fim, a gente traz a classificação das lutas, né, que a gente vai utilizar nas próximas aulas para exemplificar melhor para vocês como a gente está pensando em trabalhar esse conteúdo, né? Então, para um melhor entendimento e aprendizado, a gente procura utilizar essa classificação de acordo com a distância entre os oponentes no momento do combate. Então, a gente vai ter as lutas de curta distância, que está simbolizado por uma imagem em silhueta, em preto e branco, onde está sendo aplicada uma técnica do judô de projeção. As técnicas de média distância, representada por uma imagem também em silhueta, em preto e branco, com dois lutadores de Muay Thai, um aplicando um chute na altura da costela do adversário e esse, por sua vez, aplicando uma defesa. E por último, as lutas de longa distância, que são as lutas onde eu tenho o toque intermediado por algum tipo de objeto, que está simbolizado aí por dois lutadores uma silhueta de dois lutadores de Kendo, tocando o toque entre as suas espadas. E esses lutadores, eles estão com a vestimenta característica dessa modalidade. Por fim, a gente vai ficar agora com o professor James e a prática do dia com a confecção do nunchaku. Saudações a todos, aqui é o professor James. A gente veio mostrar para vocês como confeccionar um nunchaku a partir de materiais reciclados, materiais alternativos. A gente pode estar construindo um material de treinamento para as artes marciais que muita gente já utilizou durante sua infância para brincar, né, de artes marciais. Então aqui nós temos dois nunchakus, né, quem mais utilizou nas artes marciais, o grande mestre das artes marciais na história do uso do nunchaku que nós temos na mídia foi o Bruce Lee. Então tem vários vídeos no YouTube que vocês podem ver com o Bruce Lee nas cenas de filmes mostrando a movimentação com o nunchaku. Então ele utilizou bastante nos seus treinamentos e também na televisão saiu para todo mundo ver a história dele utilizando esse implemento. Então o nunchaku ele é um instrumento para as artes marciais de longa distância, porque ele tem o alcance de atingir o adversário a distância de entre 1 metro e 2 metros. Então aqui nós temos dois nunchakus feitos de materiais um pouco diferentes. Aqui nós temos um nunchaku de cabo de vassoura e alguns grampos, que pode ser comprado no depósito material de construção. Utilizamos também um cadastro de tênis, aquele tênis que você não vai mais utilizar, então você guarda o cadastro para fazer o seu nunchaku, né? Aqui do outro lado nós temos o nunchaku feito de cano de água, cano de 3/4 de água, e também utilizando o cadastro de tênis. Também pode ser utilizado uma corrente velha, corrente de algum animal doméstico que você tem, um cachorro por exemplo, uma corrente que você não vai usar, você pode estar utilizando, ao invés desse ferrinho, né, você pode usar também um prego para segurar a corrente ou, no caso aqui, o cadastro de tênis. Para fazer o furo, tanto na madeira como no cano, você pode usar um ferro quente ou uma broca, né? Mais ou menos aí a broca 6 para fazer. E aí você vai passar o cadastro por dentro, dar um nó. Importante que você mantenha aqui aproximadamente 10 centímetros de distância. Após amarrar, dá uma conferida nesse espaço, né? Mais ou menos esse espaço aí. Depois de montado o seu nunchaku, você vai fazer alguns movimentos básicos que você pode ver no vídeo e tentar fazer. Então, é esse nosso tutorial. Sucesso a todos!